Só galera, mais um vídeo aqui no canal, só no Fazendo FC. Eu sou o Nazis, falar de Brasileirão Série A, no caso aí nesse último final de semana tivemos aí os jogos da primeira rodada da competição. Vou aqui comentar brevemente sobre a rodada, né? Pude acompanhar algumas partidas e aproveitei esse final de semana de folga aí para acompanhar tanto a Série A como a Série B das emoções. Então, vamos falar aqui de Brasileirão Série A. No caso, no sábado tivemos ali 7 partidas que deram início à competição. No Allianz Parque tivemos o duelo entre Palmeiras e Cuiabá, onde o Palmeiras é o atual campeão, acabou saindo vencedor aí por 2-1. No caso, aos 5 minutos ali, o Wender que abriu o placar para a equipe do Palmeiras, né? O lance foi revisado no VAR e também já foi aplicada a questão da nova regra em relação à questão do impedimento, né? No caso, após o lance da revisão ali, se as linhas, né, do marcador e do atacante se juntarem ali, né, se estiverem colidindo ali, né, de uma certa forma, né, estiverem ali certinho, aí o gol será validado e foi assim. Logo no início, o Palmeiras abrindo o placar, ali criando boas oportunidades. Ainda no final da primeira etapa, o Cuiabá conseguiu um empate com o Ranieri. Depois, no início do segundo tempo, o Cuiabá teve o jogador expulso ali, o Felipe Augusto. E depois o Flaco Lopes fez aí o segundo gol do Palmeiras, termina assim, Palmeiras 2, Cuiabá 1, né? O Flaco Lopes vem tendo algumas oportunidades aí nos últimos jogos com Abel Ferreira e também marcando seus gols aí pela camisa do Palmeiras. Outro jogo da rodada também, né, no caso no estádio Independência, foi a partida entre América Mineiro e Fluminense, onde a equipe aí comandada pelo Fernando Diniz aí teve uma grande atuação ali, né? No caso, o número de finalizações foi até parecido entre as duas equipes, né? Só que em termos de posse de bola, o Fluminense foi maior e conseguiu fazer ali os gols ali na segunda etapa, né? No caso ali, gols ali do Germancano, do John Kennedy, né? John Kennedy que estava disputando o Paulistão pela Ferroviária, de volta à equipe do Fluminense. E depois, na sequência ali, poucos minutos depois, aí, o Lelê fez o terceiro gol do Fluminense, terminando assim, né? América Mineiro 0, Fluminense 3, né? Fluminense campeão carioca da edição de 2023, aí começando muito bem no Brasileirão. E nos demais jogos também da rodada, né? Tivemos no estádio Newton Santos o duelo entre Botafogo e São Paulo, né? No caso aí, o Botafogo saiu na frente logo no início, na cobrança de bola parada ali de cabeça, o Tiquinho Soares abriu o placar para o Botafogo. Aí depois, né, da pressão inicial ali do Botafogo, São Paulo conseguiu, meio aos trancos e balanços ali na jogada, a tabela entre Luciano e Caleri. O Caleri diminuiu aos 15 minutos. Depois da segunda etapa, o São Paulo teve algumas substituições, né? O Luciano saiu ali por lesão. Depois o próprio David, que entrou no jogo, também saiu machucado. O São Paulo até conseguiu criar algumas chances, mas aí depois o Botafogo na reta final conseguiu, ali no cruzamento na área de cabeça ali, o Eduardo, camisa 33, fazer o segundo gol do Botafogo. Termina assim, Botafogo 2, São Paulo 1. E no estádio Nabil Bichedi também tivemos o duelo entre Red Bull Bragantino e Bahia. Aí, no caso ali, onde quem saiu na frente foi a equipe baiana ali, com o Everaldo no final da primeira etapa. Aí depois no segundo tempo ali, o Red Bull Bragantino conseguiu virar o jogo ali com gols ali do Bruninho e do Eduardo Sachas. Terminando assim, Red Bull Bragantino 2, Bahia 1. E no estádio da Arena Baixada também tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Goiás, né? No caso aí, o Furacão fazendo um gol em cada tempo, né? A equipe dominou ali boa parte das ações, conseguiu ali marcar os 2 gols, né? Um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. No caso, aos 36 minutos da primeira etapa, o Pedro Henrique abriu o placar. E no segundo tempo, o Christian fez o segundo gol, terminando assim, Atlético Paranaense 2, Goiás 0. E na Arena Castelão também tivemos o duelo entre Fortaleza e Internacional, né? O jogo foi bastante movimentado na Arena Castelão, né? No caso, as equipes aí atacando bastante, criando boas oportunidades, mas aí no caso o jogo acabou melhorando na segunda etapa, onde o Internacional saiu na frente com o Wanderson, só que minutos depois na sequência, o Moisés empatou o jogo para a equipe do Fortaleza, né? A Fortaleza pressionou ali, tendo boas oportunidades, poderia ter conseguido virar o jogo, mas terminou assim, Fortaleza 1, Internacional também 1. E no estádio do Mineirão tivemos o duelo entre Atlético Mineiro e Vasco, onde aí o Vasco conseguiu uma vitória surpreendente, vencendo fora de casa. No caso ali, praticamente com 10 minutos, abriu ali 2-0 no marcador. No caso, a cobrança de falta do Peck ali, o Andrei desviou de cabeça. Aí depois o próprio Gabriel Peck fez o segundo gol aos 10 minutos. Aí depois a gente praticamente só deu o Atlético Mineiro ali pressionando.
Ainda no final da primeira etapa ali, o Maurício Lemos diminuiu para o Galo. Depois no segundo tempo ali, o Vasco se fechou totalmente, né, tentando sair nos contra-ataques. O Galo também pressionando pelos lados também, no chute de fora da área. Também destaque principalmente para o goleiro Léo Jardim do Vasco, que fez defesas importantíssimas aí, garantindo aí os 3 primeiros pontos do Vasco na competição. E nos jogos do domingo, fechando a rodada, né, no caso tivemos o duelo entre Flamengo e Curitiba no Maracanã. O jogo aí que teve sobre olhares aí de Jorge Sampaoli, aí, que é o novo comandante da equipe rubro-negra, onde o Flamengo teve uma boa atuação e acabou levando a melhor sobre o Curitiba, vencendo por 3-0, com gols do Ayrton Lucas aos 12 minutos da primeira etapa, e no segundo tempo ali com gols do Gabigol e do Pedro, o Flamengo fechou o placar, terminando assim, Flamengo 3, Curitiba 0. E na Neoquímica Arena tivemos o duelo entre Corinthians e Cruzeiro. Também aí o Cruzeiro aí, mais equipe aí de volta à Série A do Brasileirão, né? No caso, o jogo foi um bom jogo. O primeiro tempo foi pouca chance ali para as duas equipes, né? Tanto o Corinthians como o Cruzeiro aí tentando jogar pelos lados, tentando ter alguma oportunidade. Mas na segunda etapa aí, o Corinthians acabou levando a melhor. O jogo do Matheus Araújo ali, fazendo uma tabelinha com o Fausto Vera ali, fez o primeiro gol do Corinthians. Ainda depois, ali, nos instantes finais, ali, o Roger Guedes fez o segundo gol, né? O lance teve ali revisão do VAR, acabou sendo validado. E nos acréscimos ali, o Oliveira diminuiu para o Cruzeiro, terminando assim, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Aí, por exemplo, os primeiros 3 pontos do Corinthians na competição. E fechando a rodada, né? Jogo realizado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tivemos um duelo entre Grêmio e Santos, né? Onde o Santos até teve algumas boas oportunidades, né? O goleiro do Grêmio fez uma defesa importante, o goleiro Adriel. O Grêmio não fez uma grande atuação, mas conseguiu, aí na felicidade do chute do João Pedro ali aos 44 minutos da primeira etapa, fazer o único gol do Grêmio no jogo. Ainda na segunda etapa, o Grêmio teve um pênalti a seu favor, só que o Luis Soares acabou isolando a bola para fora. Ainda na etapa final, aí, o Santos teve o jogador expulso, aí, o Soteldo, né? Ele já tinha tomado o cartão amarelo por reclamação, depois na sequência acabou cometendo a falta que gerou a expulsão dele, mas terminou assim, Grêmio 1, Santos 0, e assim concluindo a primeira rodada da competição. No caso aqui na tabela, obviamente que as equipes que têm 3 pontos que venceram na rodada, né? No caso Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Palmeiras e Grêmio. Aí entre os 9 primeiros colocados, depois em 10º Fortaleza, e por assim por diante, Internacional com 1 ponto, e os demais que não venceram na rodada, no caso Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Santos, Goiás, América Mineiro e Curitiba. E agora esse meio de semana, né, teremos aí jogos da Libertadores Sul-Americana, e a segunda rodada será já no próximo final de semana. No caso, teremos no sábado, dia 22, teremos Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, jogo às 16 horas. Às 18h30 no Morumbi teremos São Paulo e América Mineiro. Também no sábado, na Arena Pantanal, teremos Cuiabá e Red Bull Bragantino. No Estádio Independência, às 21 horas, teremos Cruzeiro e Grêmio, é um grande jogo. No domingo, no Beira-Rio, às 11 da manhã, teremos Internacional e Flamengo. No domingo, em São Januário, às 16 horas, teremos Vasco e Palmeiras. Na Vila Belmiro, o Santos recebe a equipe do Atlético Mineiro. Também no domingo, às 18h30, teremos Coritiba e Fortaleza. No estádio da Serrinha, o Goiás recebe a equipe do Corinthians às 19 horas. E na segunda-feira, na Fonte Nova, o Bahia recebe o Botafogo, assim, concluindo a segunda rodada da competição. E, obviamente, né, apenas o início do Brasileirão aí. Quem são para vocês aí os favoritos na briga por título, por vaga na Libertadores, e também quem vai brigar para escapar do Z4, hein? Vamos ver aí, o Brasileirão apenas começando. E, obviamente, você acompanha tudo aqui no canal, só não precisa investir, porque aqui o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!